Olá, amigos do Vestibulando. Tudo bem? Ainda estamos tratando da antiguidade clássica. Na aula passada, nós falamos do mundo grego. Na aula de hoje, vamos tratar do mundo romano. Para começar, preste atenção nestas imagens. Você viu aí ruínas do Coliseu, palco das famosas lutas entre gladiadores e da perseguição em cristãos, que tanto caracterizam a história romana. A história romana é dividida em 3 períodos. Monarquia, período que é marcado por lendas, muito bem retratado na Eneida de Virgílio. E o período republicano, caracterizado pelas tensões sociais. Durante o período republicano, a principal instituição será o Senado. O Senado é quem toma todas as decisões políticas. Magistratura será uma outra instituição política que vai executar aquilo que foi determinado pelo Senado. As tensões sociais do período republicano envolvem a luta entre patrícios, que tinham o monopólio do poder político, e os plebeus, grupo marginalizado. Lei das 12 Tábuas, primeiras leis escritas de Roma. Depois, a criação do tribunato, ou tribunício, os chamados tribunos da plebe, que eram os representantes dos plebeus no Senado. Entre esses tribunos, 3 aqui merecem destaque. Primeiro, o Licínio, que foi responsável pela abolição da escravidão por dívidas. Depois, Canuleu, que fez uma lei autorizando o casamento entre as classes, patrícios e plebeus, igualdade civil. E, por fim, Hortêncio, que vai fazer a lei onde as decisões tomadas na Assembleia da Plebe tenham força de lei. É o famoso plebiscito. Para você não esquecer o que foi dito até agora, preste atenção no quadro. Legislação romana, lei das 12 tábuas, primeiras leis escritas, o tribunato, e desse tribunato, 3 nomes importantes. Lei Licínia, abolição da escravidão por dívidas, Lei Canuleia, igualdade civil e permissão de casamento, e Lei Hortência, a criação do famoso plebiscito. Ao mesmo tempo em que ocorrem essas tensões sociais, Roma também realiza a sua expansão territorial. As guerras púnicas marcam o início dessa expansão. Guerras entre Roma e Cartago pelo controle do mar Mediterrâneo. Os cartagineses também eram conhecidos como punos, daí o termo guerras púnicas. No final, Roma vai conquistar toda a Itália, boa parte da Europa Ocidental, norte da África e o mundo helenístico. Para você visualizar o que estamos falando, preste atenção no mapa. Esta parte em destaque refere-se ao ponto máximo de expansão territorial do Império Romano. Perceba que o mar Mediterrâneo está bem no centro desta conquista. Esta expansão territorial vai trazer profundas transformações para a sociedade, política, economia e cultura romana. Por exemplo, o surgimento dos latifúndios, as grandes propriedades. A atividade romana torna-se mercantil. O que se produz nas grandes propriedades, trigo, uva, passa a ser comercializado pelo Império ao longo do mar Mediterrâneo. Desenvolvimento do escravismo, quer dizer, após a expansão territorial, a principal força de trabalho será a escrava. Êxodo rural, um abandono do campo em direção à cidade. Isso por conta do latifúndio. Começa a aparecer os sem terra. E eles se dirigem até a cidade, porque lá na cidade o Estado romano está adotando a famosa política do pão e circo, distribuição gratuita de alimento e a diversão em espaços públicos. Você viu o Coliseu, onde havia as lutas de gladiadores e a perseguição aos cristãos. Também vão surgir os homens novos. É um novo grupo social que vai se dedicar a nova atividade econômica e também prestar serviços ao Estado, financiamento e, por fim, as guerras civis. As tensões entre patrícios, plebeus
escravos e homens novos chegam a tal ponto que Roma conhece um período de guerra civil. Como as consequências da expansão territorial são muito importantes, você tem que fixar, preste atenção, olha aí, expansão romana, surgimento do latifúndio, desenvolvimento da economia mercantil, o escravismo, como o escravo, principal força de trabalho, o êxodo rural, o surgimento dos homens novos e a guerra civil. Após 100 anos de guerra civil, Roma começa o seu império. O período do império em Roma é dividido em duas partes: Alto Império, Baixo Império. O Alto Império refere-se àquele apogeu, aquele momento glorioso de Roma. É a época dos gladiadores, da perseguição aos cristãos, é a época de ouro do Império Romano. Nessa época, destaque para Augusto e a introdução da chamada Pax Romana. É o momento onde aquela política de pão e circo conhece o seu auge. Baixo Império é o período da crise romana por conta da diminuição do número de escravos. A partir do imperador Trajano, o exército romano não faz mais conquistas. O exército passa a defender, a proteger as fronteiras de Roma. A médio e longo prazo, essa política vai trazer problemas para Roma, porque se não há expansão territorial, não há escravos. Com isso, diminuição do número de escravos e há uma queda na produção romana. Para que o Estado romano possa manter a sua estrutura, possa manter a sua burocracia, há uma política fiscal, um aumento excessivo dos impostos. Imposto alto, produção baixa, gera um fenômeno muito conhecido, a inflação. E essa inflação atinge, primeiramente, os menos favorecidos, os plebeus, que passam a sair da cidade e ir para o campo. É o chamado êxodo urbano, porque agora, lá no campo, o grande proprietário, o latifundiário, precisa de força de trabalho porque diminuiu a mão de obra escrava. E aí vai se desenvolver a relação do colonato, onde o grande proprietário fornece um pedaço de terra para o plebeu. Para você entender o que se está falando, preste atenção nesta imagem. Aí está uma grande propriedade e esses quadrinhos referem-se à parte que o grande proprietário entregou ao plebeu e sua família. O que o plebeu produzir aí é dele, é uma forma de pagamento que o proprietário dá a ele. Em troca, esse plebeu deve produzir nas terras do grande proprietário. E o que ele produzir é o do grande proprietário. Assim, nós vamos trabalhar a crise final de Roma, prestando atenção nesta imagem. Diminuição do número de escravos, por conta do fim da expansão territorial, processo da inflação, produção baixa e imposto alto, êxodo urbano, onde os plebeus se dirigem para o campo, e lá no campo, aquela relação do colonato. Um outro elemento que vai contribuir para a crise e queda de Roma será o cristianismo. A religião cristã, monoteísta, que não vai reconhecer as divindades pagãs nem a autoridade divina do imperador. Essa religião cristã vai se alastrar pelo Império Romano porque ela ampara mulheres, ela ampara escravos, miseráveis. Num contexto de grave crise econômica, ouvir as palavras "bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus", pega. Pega tanto que o imperador Nero inicia uma perseguição sistemática aos cristãos. Vai acusá-los de terem colocado fogo em Roma. O último imperador a perseguir os cristãos foi Diocleciano. A partir de Constantino, a religião é oficializada em Roma, com a edição do Édito de Milão. Teodósio, no ano de 395, vai oficializar o cristianismo. O cristianismo passa a ser a religião oficial do Estado romano, nascendo assim a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse mesmo imperador,
Teodósio, para contornar a crise por qual passava Roma, vai exercer uma reforma administrativa, dividindo o império em duas partes. Para você visualizar, preste atenção no mapa. A parte leste refere-se ao Império Romano Oriental, com capital em Bizâncio, futura Constantinopla. A parte oeste, Império Romano Ocidental, com capital em Roma. Esta parte oeste será a parte ocupada e invadida pelos bárbaros germânicos a partir de 476, que é a data oficial da queda do Império Romano. A partir daí, nessa parte ocidental, desenvolve-se os chamados reinos bárbaros, dando início a uma nova fase da história, retratada na chamada Idade Média, que nós vamos trabalhar a partir da próxima aula. Boa sorte, estudem e até a próxima!